Essa voz aqui que a gente está ouvindo não é a mesma voz da gravação de estúdio. Essa voz está mais viva. Eu baixei o tom da música original para as duas ficarem no mesmo tom, e essa aqui é a versão de estúdio. Dá para ouvir que é uma voz muito mais tratada do que essa aqui. Essa voz aqui tem muito mais vida, muito mais presença real de uma gravação de fato feita ao vivo. E logo em seguida tem aquele famoso som do P, do pop, pop, o som do ar junto com o P, pá, faz esse som aqui, ó. Aqui nós podemos dizer duas coisas. Uma, que a voz está ao vivo, mas também podemos dizer que não é a voz do estúdio, que pode ter sido um outro take gravado depois, com esse aspecto de ao vivo para proteger a cantora de uma possível falta de qualidade na voz por conta da bronquite. Em vários vídeos que eu assisti, vídeos diferentes, as pessoas disseram que ela estava com bronquite. E talvez por essa razão eles tenham feito uma gravação de segurança. Pode ser, mas também pode ser que ela esteja cantando aqui ao vivo. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Aqui eu já acho que é uma mistura das duas coisas. Uma voz gravada de estúdio com uma voz ao vivo. Existe diferença no som. E eu fiz um vídeo antes desse aqui que foi bloqueado pela NBC Universal. Aqui, ó, NBC Universal. Todos esses pedacinhos aqui em azul, ó, todos eles. Aqui embaixo também dá pra ver, ó, todos eles. E aqui o vídeo foi bloqueado, não pode ser visto. A primeira vez que eu tentei subir no YouTube, algumas partes foram bloqueadas. E uma dessas partes bloqueadas, eu fazia assim, ó. Vou mostrar pra vocês a hora que ela tá cantando ao vivo, que me parece que ela está cantando ao vivo, e a hora que parece que é playback. Agora vamos ao trecho que eu acho que é playback. Acho até que ouvi um afinador de voz aqui. Como eu tive que excluir, cortar, deletar, decepar vários trechos do meu vídeo, ficou fora de contexto. Aqui nesse trecho, por exemplo, a voz dela tem um pouquinho de diferença, não de dinâmica, mas sim de métrica, porque são muitas consoantes. E você cravar todas as consoantes igualzinho não é fácil. Para quem ainda não entendeu, aqui na faixa amarela é a música original, o videoclipe. Isso aqui, faixa amarela. A faixa verde é a apresentação ao vivo no Jimmy Fallon. Esse amarelo aqui em cima é a faixa que tem o vídeo. Esse amarelo aqui embaixo é a faixa que tem o áudio do vídeo. E aqui no verde é a mesma coisa. A parte verde de cima, essa lisa, é o vídeo. E essa parte verde aqui embaixo é o áudio do vídeo. Essa cantora que está aparecendo aqui em cima, ó, tudo indica que ela está cantando ao vivo ou que ela fez uma gravação nova, que ela não está cantando o playback em cima de uma gravação que é a original do videoclipe, um tom abaixo. Sim, porque a música foi alterada, ela foi baixada um tom por alguma razão. Dizem que baixaram o tom por conta da bronquite da cantora. Eu não acho que nesse caso aqui, a bronquite nesse momento da apresentação do Jimmy Fallon, eu não acho que a bronquite contribuiu de alguma forma para prejudicar a apresentação dela. A voz dela, por sinal, é muito boa. Perceberam que não bate? Perceberam que tem essa diferença de métrica? Aqui, essa cantora começa sincronizada com a voz original da música do videoclipe, mas depois ela sai um pouquinho. Porque é uma versão nova, ela está cantando diferente. E é normal que saia um pouquinho do ritmo aqui, ó. Essa então sai mais ainda.
E eu tô evitando de deixar trechos longos pra gente não ter o vídeo bloqueado. E eu já estou chegando às minhas conclusões. Essa voz mais para a região aguda, acredito que nessa hora eles estejam usando algum playback aqui de segurança, mas só em pequenos pedaços. Aqui nesse trecho, por exemplo, nós estamos ouvindo a versão do videoclipe original junto com a versão ao vivo. E todas as três cantoras estão sincronizadas, tanto na versão ao vivo quanto na versão de estúdio. O que não é impossível, mas é muito difícil de acontecer. Já o refrão da música é mais fácil de sincronizar. Como o refrão da música ele tem essa função de ficar na nossa memória musical por mais tempo, a chance das três cantarem ao vivo exatamente sincronizadas com a versão de estúdio é bem possível. E aqui fica bem evidente que são gravações diferentes, com interpretações dinâmicas diferentes. E eu vou te falar, eu particularmente acho a voz dela ainda mais interessante ao vivo. Aqui então nada bate, é uma interpretação totalmente nova da música. Muito provavelmente esse trecho aqui está ao vivo. E agora nesse trecho aqui tem uma respiração, tem uma pausa para respirar que não tem na versão de estúdio. Na versão de estúdio, ela faz todo o caminho, toda a melodia numa respiração só. Na versão ao vivo, não. E por curiosidade, foi justamente nesse trecho que eu ouvi um som que me lembra um afinador de voz. Bem nessa hora que ela fala voice strong, parece que tem um afinador de voz ali, ó. Conclusão, para mim tem trechos pré-gravados e tem trechos ao vivo. Agora, curioso que são três cantoras e ninguém falou nada das outras cantoras. Só falaram da bronquite de uma delas, que talvez seja a principal nessa música. Eu realmente não entro muito nos detalhes do que eu vou assistir, justamente para não interferir nas colocações que eu tenho que fazer. Se eu soubesse antes que ela tinha bronquite, que ela estava com bronquite e foi se apresentar, talvez eu tivesse feito um vídeo de análise vocal diferente, e isso não é bom. O fato de eu não fazer uma pesquisa antes para saber se a pessoa cantou com bronquite, se a música estava um tom abaixo, se eu deveria assistir o videoclipe ou assistir o desenho todo primeiro, assistir o filme inteiro da Netflix antes de fazer, para entender a história e fazer o vídeo sabendo da história, eu não acho que isso seja tão válido assim. Eu entendo que o pessoal do K-pop fique chateado comigo porque eu não estou tendo uma avaliação empolgante com aquela empolgação que vocês esperam de quem é fã, ou melhor, de quem só ouve K-pop e entende muito de K-pop. Não é o meu caso. Para fazer qualquer tipo de vídeo de reação e avaliação vocal nesse canal aqui, eu preciso dos meus olhos e principalmente dos meus ouvidos. Eu não preciso fazer pesquisa antes. Se eu fizer pesquisa antes, não é um vídeo de reação, não é um vídeo de análise vocal. É um vídeo documentário, é um vídeo jornalístico, é um vídeo sobre a vida da cantora que estava com bronquite antes da apresentação. E não é essa a proposta principal desse canal aqui. E pra gente concluir, já ouvi as três cantoras, são três grandes cantoras, e acredito
acredito que nessa apresentação nós tivemos momentos de base, momentos cantados ao vivo e momentos com playback. O que para mim não diminui em nada o talento das três cantoras. Espero em breve poder ouvir as três cantando ao vivo em um show. Mas essa evidentemente é a minha opinião e é claro que eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo seu comentário e eu quero saber também se você já conhecia as três cantoras, se você conhece o trabalho delas, se você tem vídeos ao vivo delas que vocês querem ver aqui. Eu sei que uma delas se apresentou no Tiny Desk, não sei se é interessante colocar aqui no canal, não sei se foge um pouco do tipo de vídeo que esse público gosta de ouvir, mas enfim, eu quero saber tudo, deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E aproveita agora, já se inscreve no canal, clica no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau!